Na última alvorada, Alaric Veilor enfrentou uma criatura saída das profundezas esquecidas, um lobisomem ancestral, deformado pelo rancor dos séculos. Sobreviveu, mas não saiu ileso. Carregava agora o peso de uma verdade que a maioria dos homens jamais suportaria. O véu não era apenas uma lenda contada ao pé de fogueiras. Era real, era vivo e estava morrendo. Atravessando a floresta morta de Ravencroft, Alaric sentia a mudança no ar. Não era o vento comum que tocava sua capa surrada, nem era o frio comum que congelava seus ossos. Era o sussurro do véu, um chamado ancestral que apenas poucos entre milhares poderiam ouvir. A cada passo entre as árvores retorcidas, a cada respiração arrastada pela névoa que rastejava como serpentes traiçoeiras, Alaric revivia os ecos da batalha passada. A imagem do lobisomem caído, dissolvendo-se em pó diante da lua negra. O olhar vazio de uma criatura que, mesmo morta, ainda sussurrava horrores para a eternidade. E agora, algo ainda pior o aguardava. A floresta parecia viva. Galhos secos estalavam sem vento. Sombras deslizavam entre as árvores, fugindo da luz doentia da lua negra. Havia algo errado, mais errado do que o normal. O medalhão da Ordem do Véu, preso ao pescoço de Alaric, pulsava com calor crescente. Não como advertência, mas como uma convocação. Uma convocação sem palavras, vinda das entranhas da própria realidade. Ele sabia, assim como sabia que do outro lado daquele mar de névoa viva, o véu estava mais fino, mais frágil, e alguma coisa, tentava atravessá-lo. As lições da ordem ecoaram em sua mente. Quando o véu sangra, nós somos a lâmina. Quando o mundo esquece, nós lembramos. Quando a escuridão rasteja, nós caçamos. E então ele viu. À frente, onde a floresta deveria findar, surgiu um lago, não um lago comum. Era um espelho escuro, imóvel como vidro partido. E acima dele, o céu parecia mais negro do que em qualquer outro lugar. Ali, o véu não apenas tremulava, ele gritava. Alaric sabia o que isso significava. A caçada não havia terminado. Ela apenas começava. E com ela, começava também o fim de sua humanidade. O lago morto refletia a corrupção do céu. Mas Alaric sabia que aquilo era apenas o limiar, um sussurro do que estava por vir. Ele ajustou a capa, sentindo o peso de mais do que apenas sua armadura. Carregava o fardo de gerações. A Ordem do Véu Sombrio, formada em tempos onde deuses ainda caminhavam entre homens, quando os primeiros rasgos entre realidades abriram-se como feridas abertas. Homens e mulheres, não santos nem heróis, mas prisioneiros de sua própria consciência. Juraram erguer muralhas invisíveis. Juraram ser os olhos que nunca fecham. Pagaram o preço. Sangue, segredos, sacrifícios. E agora, em meio à podridão daquela floresta esquecida, Alaric era o último eco vivo desse juramento. Ele lembrava bem da noite em que fora escolhido. Não havia glória, não havia festa, apenas velas trêmulas, túmulos abertos e uma lâmina fria cravada na palma de sua mão como selo. A ordem não dava boas-vindas, ela selava destinos. E naquela noite, entre os sussurros velados, Alaric compreendeu que a vida que conhecia estava morta. Restava apenas a missão. Cada passo na névoa o levava mais fundo. Não apenas na floresta, mas dentro de si mesmo. Sentia a dúvida tentando infiltrar-se. O medo enroscando-se como vinhas invisíveis. Mas não podia ceder. Não agora. Porque se ele falhasse, não haveria outro para enfrentar o que despertava. No canto de sua mente, as palavras do mestre da ordem surgiram, nítidas como uma lâmina. Quando o véu rasga, o primeiro a cair é a esperança. E então, os mundos sangram. Alaric fechou os olhos por um breve instante, sentindo o frio da profecia cortar sua pele. A floresta não era apenas um território corrompido. Era um campo de teste. Ali, o véu testaria sua determinação. Ali, o inimigo testaria sua alma. E mais adiante, um verdadeiro horror o aguardava. Na linha do horizonte, entre galhos quebrados e névoa viva, ele avistou algo. Algo que não deveria existir. Um fragmento partido do próprio véu, palpitando.
respirando, chamando. Era hora de atravessar o limite do proibido. Era hora de enfrentar aquilo que nem mesmo a ordem ousava nomear. Alaric segurou firme sua lâmina, o medalhão do véu, queimando em seu peito como uma estrela morta, e deu o primeiro passo em direção à ruína. O lago diante de Alaric era uma ferida aberta no tecido do mundo. Não havia som, não havia vento, somente o pulsar irregular da lua negra refletido nas águas paradas. E algo mais, algo que não deveria estar ali. No centro do espelho escuro, uma chama. Não uma chama comum, feita de fogo e calor, mas uma luz azul, etérea, fria, que dançava como uma alma abandonada. Alaric aproximou-se devagar, o medalhão do véu em seu peito ardendo com uma intensidade dolorosa. Cada passo era uma luta, cada respiração um esforço. A névoa que tocava suas botas parecia querer puxá-lo para baixo, como se a própria terra rejeitasse sua presença. Ele olhou para dentro da chama e o lago respondeu. Visões cortaram sua mente como lâminas invisíveis. Um trono negro despedaçado, coberto por raízes mortas. Exércitos sem rosto marchando sob céus rachados. Estrelas apagando-se uma a uma em um cosmos de silêncio absoluto. O véu, rasgado, sangrando luz e sombra na mesma medida. E no centro de tudo, vindo para este mundo. Algo maior do que qualquer lenda. Algo mais antigo do que qualquer medo. Alaric cambaleou para trás, ofegante. As mãos tremendo não de frio, mas de puro instinto ancestral. Instinto de sobrevivência. Mas não havia para onde fugir. Ele sabia. Assim como soube, naquela noite em que aceitou o selo da ordem, que certos caminhos, uma vez trilhados, não têm retorno. O véu o havia marcado. A ordem o havia moldado. Agora, o próprio destino o puxava para o abismo. Ele fixou o olhar na chama azul. Não como vítima, não como mártir, mas como caçador. Porque no Crônicas Eternas, não era o medo que definia os vivos. Era a vontade de enfrentar o impossível. O ar mudou. Era como se o próprio tecido do mundo estivesse sendo rasgado, centímetro por centímetro, por garras invisíveis. Alaric sentiu primeiro no peito. Uma pressão brutal, como se mãos enormes tentassem esmagar seu coração. Depois no chão, uma vibração lenta, ritmada, como batidas de um tambor de guerra. E então, o cheiro, não apenas de podridão ou sangue, era o cheiro do esquecimento. Do fim, a névoa se ergueu diante dele, não como uma cortina, mas como uma criatura viva se afastando, cedendo passagem. E do ventre da floresta morta, ela surgiu. A besta do véu, ela não tinha uma forma única. Era feita de angústia e fragmentos esquecidos. Peles rompidas, bocas que sussurravam sem som, olhos sem luz. Cada passo seu deixava fendas na própria realidade. Como se o mundo lutasse para negar sua existência. Alaric instintivamente recuou um passo, a mão firme na empunhadura de sua espada. Mas no fundo, ele sabia, aquilo não era apenas mais um monstro, não era apenas uma criatura corrompida. Era um erro primordial, um remanescente da primeira ruptura do véu, preservado em pesadelos esquecidos. E agora? Era sua responsabilidade. A besta parou. Seu rosto, ou o que deveria ser um rosto, inclinou-se levemente, como se reconhecesse Alaric, como se o marcasse. Não como inimigo, não como presa, mas como desafio. O medalhão em seu peito queimava como se estivesse tentando arrancar a carne de seus ossos. A lâmina de Alaric vibrava em sua mão faminta. O tempo parecia congelar. Duas forças, a vontade do caçador e o ódio eterno da criatura, ambas se preparando para se chocar. E então, o monstro avançou. Não correndo, não rugindo, mas marchando, como a própria morte. Inevitável, silencioso, imparável. O silêncio entre eles era uma corda esticada até o limite. Alaric apertou a empunhadura de sua lâmina, sentindo o suor frio escorrer sob a armadura. O medalhão da Ordem do Véu parecia pesar toneladas sobre seu peito. Ele era um caçador, treinado, escolhido, mas nada no mundo, nada no véu poderia prepará-lo para aquilo.
A criatura moveu-se primeiro, não com fúria animalesca, mas com a precisão letal de um predador ancestral. Alaric girou, esquivando-se do primeiro ataque. Um golpe monstruoso que rachou a terra onde ele estivera um segundo antes. Ele retaliou. O aço brilhou sob a luz doentia da lua negra, traçando um arco perfeito na névoa. A lâmina rasgou a carne espectral da criatura, mas não sangue. Não dor. A besta apenas virou-se lentamente, como se curiosa ou desapontada. Então atacou com fúria real. Alaric foi lançado contra uma árvore morta, o impacto arrancando-lhe o ar dos pulmões. Ele mal teve tempo de rolar para evitar as garras que rasgavam o solo atrás dele. Golpes trocados, esquivas desesperadas, cortes que se fechavam no vazio. Era como lutar contra uma tempestade, contra a própria vontade de um mundo quebrado. Cada movimento da besta parecia inevitável, cada ataque de Alaric inútil. A resistência começava a vacilar, os músculos gritavam, a visão tremia. E então, um erro. Alaric tropeçou ao pisar em raízes ocultas. Uma abertura mínima, mas suficiente. A garra da criatura rasgou seu ombro, atravessando armadura e carne como papel. A dor foi imediata, devastadora. O caçador gritou, não de medo, mas de pura fúria. Mas o grito perdeu-se no rugido silencioso do monstro. Alaric caiu de joelhos. O mundo ao seu redor oscilava. O gosto amargo do ferro e do fracasso preenchia sua boca. Sua mão ainda apertava a espada. Mas era como segurar uma lembrança distante. A criatura parou diante dele, observando-o. Não atacava, não terminava. Era como se esperasse, como se testasse. A ordem havia lhe ensinado que monstros caçavam. Mas alguns ensinavam lições. E a lição era simples. Gi, você não é forte o suficiente. Alaric tombou de lado, o sangue manchando a névoa em vermelho escuro, enquanto a criatura desaparecia lentamente na floresta, deixando-o ali quebrado, com apenas sua dor e vergonha como companhia. Na beira da inconsciência, o jovem caçador entendeu. Às vezes o véu não quer apenas heróis. Às vezes o véu exige mártires. O mundo era um sussurro distante. Alaric flutuava entre sombras e lembranças partidas. A dor era um farol que o puxava para a consciência. O gosto do fracasso ainda ardia em sua boca. Mas algo mais estava ali, algo diferente. Quando abriu os olhos, encontrou-se cercado por paredes de madeira envelhecida, vigas rachadas, janelas tapadas com pedaços de tecido velho. Uma cabana, não a cabana de caçadores comuns. Ali o ar era impregnado de algo mais antigo, algo que o véu reconhecia. Tentou mover-se, e uma dor lancinante percorreu seu ombro. Olhou para o ferimento. Estava limpo, costurado com precisão, envolto em bandagens embebidas com algum tipo de óleo herbal. Alguém o salvara, alguém o tratara, mas não havia ninguém à vista. Nenhum som de passos, nenhuma voz. Apenas o crepitar da lareira e o pulsar distante da floresta viva. Seu olhar pousou então sobre a mesa tosca no centro da sala. Ali descansava um objeto pequeno, mas impossível de ignorar. Um anel, negro como o vazio entre as estrelas, gravado com símbolos que pareciam se mover sob a superfície metálica. Pulsava, como se respirasse, em um ritmo que ecoava o próprio batimento do coração de Alaric. Ele sabia, sem precisar de explicações, que aquilo não era um presente comum. Era um presente, ou uma maldição. A essência do véu condensada em forma física. Aproxime-se, diziam os sussurros que apenas ele podia ouvir. Aceite, implorava o chamado silencioso. Mas Alaric também sabia que nada no véu era dado sem um preço. Ainda assim, ao estender a mão, não hesitou. Se queria sobreviver ao que espreitava além da névoa, se queria impedir que o véu consumisse o mundo, precisaria de mais do que coragem. Precisaria de poder. Poder bruto. Poder proibido. Seus dedos tocaram o anel. E no instante seguinte, o mundo explodiu em chamas de sombras. Imagens rasgaram sua mente. Estrelas morrendo com gritos inaudíveis. Mundos apodrecendo sob luas negras, caçadores antigos sucumbindo às tentações que agora rondavam sua alma. Mas no centro desse abismo havia também algo diferente.
algo que queimava com uma chama fria e pura, a vontade de resistir, a vontade de transcender. Alaric abriu os olhos. O anel agora repousava em seu dedo, frio como morte e quente como renascimento. Ele estava diferente, mais forte, mais pesado, mais próximo daquilo que a Ordem sempre temeu que ele se tornasse. Um guerreiro do véu, um portador da ruína, ou da salvação. O tempo diria, o mundo ainda ardia nos olhos de Alaric. Cada célula de seu corpo tremia com o poder estranho do anel, uma força que não era dele, mas que agora não podia mais negar. O véu o aceitara, ou talvez o tivesse corrompido. A floresta morta à sua volta parecia reconhecer a mudança. As árvores sussurravam em línguas quebradas. A névoa recuava como uma fera diante do verdadeiro predador. E então ele viu a besta, mais adiante arquejando, as garras arrastando-se sobre o solo mutilado. Ainda colossal, ainda impossível. Mas, ferida, Alaric sentiu o medo, sim, mas também sentiu algo novo. Frieza, clareza, a compreensão de que aquela batalha não era entre dois oponentes. Era uma execução. Ele avançou, não correndo, não gritando. Cada passo era um golpe contra o desespero. Cada movimento era uma recusa ao esquecimento. A besta rugiu, uma nota aguda que distorceu a realidade. Chãos racharam. O vento tornou-se navalha, mas Alaric não parou. Sua lâmina, agora banhada pela luz azul do véu, cortou o ar, traçando sigilos de destruição no vazio. O primeiro golpe partiu uma das patas da criatura, arrancando dela um rugido de dor primal. O segundo golpe rasgou seu torso disforme, de onde jorraram sombras líquidas. O terceiro encontrou o núcleo da besta. Uma explosão de luz negra e azul consumiu o campo. O mundo tremeu, e quando o eco morreu, restava apenas Alaric de joelhos ofegando, o anel queimando em seu dedo como ferro em brasa. A besta estava morta, mas Alaric sabia, a verdadeira vitória nunca era sem preço. Ele sentia em sua alma, cada golpe desferido, cada gota de poder invocado, havia corroído algo dentro dele, algo que talvez nunca mais recuperasse. No horizonte quebrado, a lua negra pulsava, satisfeita. O véu sorria, e sob aquele sorriso indiferente dos mundos esquecidos, Alaric levantou-se. Não como o mesmo homem que caiu, mas como algo novo, algo necessário, algo inevitável. O silêncio voltará, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que paira sobre campos de batalha, onde sonhos foram esmagados e lendas nasceram entre cinzas e sangue. Alaric caminhava. Cada passo um lembrete daquilo que perdera e daquilo que inevitavelmente se tornará. A floresta estava morta ao seu redor. A névoa, cansada de dançar, repousava pesada sobre a terra estéril. As árvores torcidas pareciam observar sua passagem com olhos invisíveis. E acima de tudo, a lua negra brilhava, enorme e doentia, como o olho cego de um deus esquecido. O anel em seu dedo ainda pulsava, não como um chamado, mas como uma promessa. Uma dívida. Ele sentia o poder correndo por suas veias. Sentia o véu sussurrando em seu ouvido, prometendo mais, sempre mais. E em algum lugar, nas bordas rasgadas do mundo, outras coisas, outros horrores, começavam a despertar. Mas Alaric não hesitou. Aceitar o chamado fora sua escolha. Sobreviver ao chamado seria sua condenação. Em breve ele saberia mais. Em breve, outros véus seriam rasgados. Outros monstros caminharam. E ele seria a lâmina, o escudo, o preço. A ordem do véu podia estar em ruínas. A humanidade podia ter esquecido suas histórias. Mas enquanto Alaric Veilor respirasse, o véu não estaria sozinho. Porque, às vezes, para conter o horror, é preciso se tornar parte dele. Fim do capítulo 2. Se esta história despertou em você a coragem de enfrentar as sombras, se como Alaric Veilor, você acredita que as lendas merecem ser lembradas, então deixe sua marca. Curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e junte-se à ordem daqueles que se recusam a esquecer. Porque nas crônicas eternas, cada história é o início de uma nova lenda.